Oi, Felipe, tudo bom? E aí, Mais Valéria, aqui tudo pra bem? ver. Tudo bem, tudo É, bem. Vamos para uma hoje com uma nova. mudança que ia ser o Felipe Campos, né? Mas é o Exatamente. Felipe Manhã. Vocês vão Bem, ter que contratar tô... comigo mesmo. muito bom. Oi, Felipe Campos, cara, ele deu uma... Bem, eu estou aqui só rapidinho para apresentar, só para dizer que eu sou Valéria Lima, a gente é da Tiradentes Cultural. Essa semana a gente convidou o Rio em Quadrinhos, o coletivo, criado pelo Felipe Manhães, que está aqui, e pelo outro Felipe também, né? E pelo João, não é E pelo isso? João Vitor, exatamente. Isso, o João fez ontem, junto com o Mig, que foi muito, muito legal, adorei. Enfim, sou fã, já tô fã, enfim. Legal. Então, e hoje o Felipe vai falar com a Tabata Speckman, Tablet Speckman. parece certo? Eu vou perguntar para ela se é assim mesmo, mas assim, é assim que tá escrito. Ela é ilustradora, ela é quadrinista e é designer também. Então, vou deixar aí, o anfitrião é o Felipe, que é do Rio em Quadrinhos, e está em ótimas mãos, a Tiradentes Cultural. Beijos, ótima live para Obrigado, vocês. Valéria. Valeu. Tchau. Agora eu vou chamar a Tabata. É, É! Bom, pessoal, essa aqui que está embaixo é a Tabata. Então, por favor, Tabata, Oi, é esse momento de se apresentar. Daqui a pouco começa a perguntar as paradas. meu nome é Tabata Speckman, geralmente eu assino assim. Sou designer, sou ilustradora e quadrinista. Né? Já brinco nesse negócio já tem uns 10 anos. Né? Esse mês de setembro a minha webcomic fez 10 anos. Né? E basicamente é isso. Não sei muito mais o que falar. Então tá bom. Então A pessoa tímida. eu vou com as perguntas. Ó. Eu vou fazer a mesma Claro. pergunta que eu fiz para a Ananda, que eu acho que é uma pergunta legal de fazer. Hum. Quando, por que e como você começou a mexer com quadrinhos? Boa. Na, na verdade, tipo assim, Desenvolva. eu sempre. Desenvolva com suas palavras. Na verdade, tipo, quando era criança, eu desenhava. Parei de desenhar por motivos de tipo. A minha família não dava muito incentivo nisso, né? E nem. E tipo assim, minha questão familiar, o envolvimento das pessoas ao meu redor, não me incentivavam muito a questões de criação. Desenhava por hobby, mais copiando até do que criando alguma coisa. Já no final da adolescência, início daquele jovem adulto, eu voltei a ler quadrinhos, né? Porque era uma coisa que eu tinha parado. E comecei a frequentar fóruns de internet. Nos fóruns eu fui conversando, aquela coisa toda, e tinha a parte que o pessoal criava histórias. Né? E que seria as fanfics, mas as pessoas não só faziam fanfics, faziam as fics, criavam próprias histórias. Inclusive foi lá que eu conheci meu marido. Bom. Que maneiro. Mas enfim, e a gente, tipo assim, eu lia e... Só uma pergunta, Foi. só uma perguntinha. Oi, Vocês namoravam claro. através de balões? Eu tô brincando. Mas continuar. essa eu nunca escutei. Caraca, eu tinha que falar isso. Não tinha como, né? Vai. Mas, e aí, tipo assim, fui fazendo muitas amizades e vendo, e tipo assim, era um grupo que criava muito. Eu comecei também a me arriscar nas minhas histórias. Então eu comecei, na verdade, escrevendo, né, contos, mas eram contos. Depois passou um tempo, mas eu sempre gostei dessa parte criativa de imagens, né, tipo, mas eu tinha me decepcionado um pouco, porque eu comecei a fazer faculdade de arquitetura, precisei parar por motivos familiares, também. Mais uma. A lista fica cada vez maior. A lista só aumenta, né? Eu sou técnica de edificações, então já estava na área já há um tempinho. Mas aí, tipo, tive que parar por motivos familiares e tal.
casei com o Fred. E o Fred, ele sempre me incentivou muito nessa parte, tipo, de criar, ele que me incentivou a começar até mexer com manipulação de foto, que era uma coisa que eu gostava. E com isso eu fui trabalhar ainda na área de arquitetura, como técnica, né, com desenho 3D, só que era numa empresa que fazia eventos. E lá eu tive muito contato com pessoas que eram designers e publicitários. Que era a salinha ao lado, tipo. E aí eu comecei nessa questão de fazer imagens e tal, e eu não queria mais só fazer as minhas histórias só em texto. Né? Eu queria botar isso de alguma forma de imagem. E aí comecei a rascunhar de tentar desenhar umas coisas toscas. Se vocês forem no perfil do Mary Melody, eu botei o primeiro quadro que eu fiz, o primeiro desenho, é um negócio tosco. Eu vi. O Pokémon evoluiu. Não, cara, assim. Mas é porque... Caraca, mas, pô, de boa. Não, é porque, tipo assim, na verdade, eu até desenhava um pouco melhor do que aquilo, não muito, melhor. Mas é a tentativa de fazer uma coisa simples. O simples é difícil de fazer, né? Hoje em dia, as minhas gatas, gente, ela pulou aqui em cima de mim. Acontece. Elas estavam brincando, simplesmente voou uma aqui. E aí, nessa questão, eu comecei a criar e tal, e eu, tipo, durante essa minha, entre aspas, minha jornada, né, de uma menina que era nerd, que teve que obrigatoriamente deixar de ser nerd e voltar a ser nerd, eu tive algumas dificuldades em relação... Hoje em dia está muito mais fácil, não é ideal, mas ainda tá muito mais fácil uma mulher ser nerd, uma mulher que lê quadrinhos, uma mulher que joga. E na época que eu estava criando isso, eu era praticamente no grupo, eu era a única garota. E sempre quando entrava alguém novo nesse grupo, o pessoal ficava assim: ué, mas você joga? Ah, ué, mas você... Aquele negócio de você ter que mostrar carteirinha, né? E aí eu comecei a fazer assim, gente... Como é que você faz isso? Mas como assim você não joga bem? Você é mulher, você é poser. Porque eu sou péssima jogadora, gente. Eu amo jogos, mas eu sou péssima, entendeu? Então... Somos dois. Enfim, Mas eu adoro, enfim. Mas aí é aquele negócio, né? Eu como mulher, eu tenho que saber, eu tenho que ser maravilhosa. Aí eu comecei a me questionando isso, criei as duas personagens, que são duas personagens nerds que no início elas queriam exatamente dominar o mundo, né? A questão de mostrar que elas como mulheres elas poderiam fazer o que elas quisessem. Então foi fazendo as tirinhas foram para esse caminho, né? Tipo, por questões da faculdade, aí eu entrei para a faculdade de design, que aí larguei a arquitetura. Tipo, a arquitetura é uma coisa que mora no meu... Né? É uma coisa que mora no meu coração, adoro, entendeu? Mas como objeto de estudo por fora. Não. Chega. E eu fui para a faculdade de design, e aí o meu trabalho ele ficou nesse tempo, né? De ir e voltar por causa da questão de trabalho, faculdade, casa, enfim. Basicamente essa epopeia toda para contar como eu fui parar nesse rolo. Mas nunca é uma história curtinha. Tipo, você, não, acordei de manhã e fui fazer quadrinho. Sempre tem um processo, né, cara? Nunca é resolvi isso. Que eu ia virar quadrinista. Vou sofrer agora. Você falou, só nessa introdução, você falou várias coisas aí que me deram curiosidade de perguntar. Eu já meio que reservei para perguntar para você. Mas, assim, a primeira coisa que eu queria falar, assim, já puxando essa coisa de você ter começado com tirinho e tal, você falou que aquele primeiro desenho teu foi feito há 10 anos, ou você teve naquele primeiro desenho teve um gap aí, eu não... Não, foi há 10 anos. Aquele desenho que eu botei, né, pra virar o Draw This, né? Ele foi o primeiro desenho das meninas. Não é o meu primeiro desenho, né? Mas, tipo assim, é o primeiro desenho das meninas. Tipo assim, foi quando eu criei eu tinha criado o site, né, um blog, né? Uns 2, 3 dias antes, mas eu já tinha todo o concept dela na minha cabeça e tal, já tinha personalidade, já tinha tudo. Mas foi a primeira vez que eu botei elas
no traço, né? Então, tipo assim, a primeira vez que eu dei vida a elas, vamos assim. E você falou que você trabalhava mexia muito naquele fórum, criava histórias, criava contos. Como é que foi passar dessa experiência de contos, que são relativamente mais longos, para tiras, que são coisas pequenas, enxutas, Até rápidas? hoje eu tenho dificuldade nisso. Não, então, na verdade, porque no próprio fórum tinha espaços abertos para a gente, né, como fala, conversar, discutir, e a gente fazia muita piada, né, o grupo em geral, entendeu? Então, por mais que realmente é difícil, ainda mais no caso que eu mudei, inclusive, estilo. Eu escrevia histórias mais sérias, mais densas, e passei por uma tirinha estilo infantil, né? Tem uma tirinha dessa... Ah, não, peraí, isso nos contos, né? Não ainda na Merry Melody. Não já na Merry Melody. Isso, não. Os contos, eles eram muito mais densos, eram histórias mais sérias e tal. Eu tenho até vontade de resgatar alguns deles e transformar em quadrinização hoje em dia. Eles ficaram só na parte de texto mesmo, né? Não teve nenhuma conversão só. Não. O máximo que eles tiveram foi já na fase final. Aí eu tô falando, aí o povo querendo incrementar um pouco mais, querer fazer capa, entendeu? Essas coisas. Eu acho que talvez legal, né? agora... Falando com você, eu acho que até talvez eu tenha essa questão da tirinha tenha sido até influência pro Fred, porque ele na história que ele escrevia, que foi um beta do livro dele, né, do Isolda, ele, depois de cada capítulo que ele postava nesse fórum, porque a gente geralmente postava os capítulos, né, a não ser no meu caso, que era contos, eram sozinhos, ele botava uma tirinha de piadinha no final. Talvez, agora, eu nunca tinha parado pra pensar, agora falando com você, eu acho que talvez tenha vindo daí. Era porque... você que fazia? Não, isso é antes da gente casar, né? Tipo assim, quando a gente se conheceu, ele fazia isso. Claro. E talvez, eu tô falando que talvez seja isso, porque a gente sempre, quando a gente conversa muito criando coisas, né? A gente tem, entre aspas, universos criados que a gente nunca trabalhou. Porque a gente, às vezes, conversando, a gente vai criando. Baúzão de conteúdo, hein? A gente tem esse pequeno problema. Mas, agora pensando, porque de vez em quando a gente, um ou outro... Eita, meu celular, o meu suporte celular aqui tá péssimo. Um ou outro criava alguma coisa, às vezes, tipo assim, eu me lembro até hoje, tipo, da conversa dele criando as meninas, tipo, as personagens, tipo... Às vezes a gente vai dizer assim, poxa, mas isso é legal, e ela pode acontecer tal situação, entendeu? Tipo, então muita coisa foi assim, e nessas situações geralmente são situações curtas, são cenas, né? E aí a gente consegue transportar isso pra tirinha. Tipo assim, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mas é o que eu tô pensando, recordando aqui. Agora, né? E foi assim, foi tranquilo de fazer essa transposição para tirinha dessas cenas e tal? Você, no início, pelo menos, você teve uma dificuldade? Mas depois de 10 anos fica de boa. Na real, eu tenho dificuldade até hoje. Eu, de vez em quando, ele me ajuda muito com os roteiros, né? Legal. Tanto é que, tipo, nos próprios livros eu boto, né, o nome dele também. Algumas são ideias dele, outras são, tipo, às vezes eu tenho só o plot. Me vem, tipo assim, cara, podia acontecer isso, e eu não consigo... às vezes eu consigo a piada, eu não consigo o que vai transformar na piada, né? E às vezes ele me ajuda bastante. Exatamente. E por mais que, tipo, tirinha sejam de 3, no máximo 6 quadros, né? Eu acho que a partir disso já é muito. Mas você tem essa dificuldade, você tem que contar direitinho a história para você não perder, né? Eu tenho estudado bastante isso, mas ainda tem uma leve dificuldade e tal. Então, por exemplo, eu tenho um arquivo cheio de roteiro que às vezes eu breco exatamente porque eu ainda não consegui visualizar ele da melhor forma. Então, tem essa questão, essa pequena questão. O João tá falando que ter dificuldades faz parte da vida do quadrinista, de fato. Até porque a gente tem a mania de fazer tudo, né?
A gente desenha, a gente escreve, a gente faz a cor. Também é uma condição de, às vezes, econômica, né? Porque se você pegar o seu trabalho e distribuir para todo mundo fazer, você consegue. Isso vai sair ótimo, vai sair lindo, vai sair caro. E você tá fazendo uma coisa para distribuir de graça e sair caro, é complicado, né? Não fecha, né? Exatamente. Não fecha, a conta né? não fecha. A conta não fecha. Sempre dá um problema. Né? Então, tipo, mas é um problema, né? Que a gente acaba tendo que se especializar em tudo. Voltamos? Opa, voltamos. Voltamos. Audiência lá no chão. Estávamos com um pico de 14 pessoas. E as pessoas estavam entrando. Pois é. A vida é assim. Mas são os problemas de coisa ao vivo também, né? Que, tipo, não dá. Mas não dá pra controlar. Consegui salvar, quer dizer, a princípio eu publiquei. Espero que apareceu pra mim aqui. Né? Para você salvar? Não. Apareceu a gravação, né? No caso. Tá. Então, beleza. Continuando onde a gente parou, que eu não faço mais ideia e qual foi o ponto que a gente parou. Tanto que a gente ficou fazendo mímica, pelo menos você fazendo mímica pra mim, eu achando que fazendo mímica pra você. Isso até aquele negócio. Dancinha e tudo. Bom, eu lembro que a gente tava falando sobre tirinha. Então eu vou tentar resgatar. Tentar resgatar isso. Quando a gente falou sobre tirinha, será que vale a pena a gente fazer uma representação? Felipe Manhães, Tepta Speckman, beleza? Depois eu edito isso. Eu faço uma montagem, não tem problema. Sem problema. Eu confesso que eu também me perdi de onde a gente estava. Eu tinha falado da ideia das tirinhas terem vindo, eu acho, né? Você me fez pensar nisso. Do material do Fred, antigo, que a gente conversa muito e vem as cenas. Falei que eu ainda não sou bom em roteiro, pelo menos eu acho que não. Entendeu? Eu acho que parou aí. Tipo... Ok. Vamos lá, então. Bom, João até tinha falado da dificuldade dos quadrinistas isso. Mesmo. Viu? Lembrei. Uma coisa interessante, você falou, são 10 anos de produção de tirinhas. Eu lembro que eu li uma coisa né? Sua, tipo, indo e voltando. Então, teve umas idas e vindas, né? Mas, assim, entre o processo de você fazer os primeiros anos, as primeiras tiras, para o que você tem agora, o que você vê de evolução no seu processo e como ele é, de fato? Como é que ele é o seu processo de criação de tirinha? Então, ele tá mais devagar, sem dúvida. Sem dúvida. Isso é bom? Tem um lado bom e um lado ruim, né? Porque antes eu também acho que eu não tinha filtro. Entendeu? Tipo assim, antes eu tinha ideia, né? E ela logo virava uma tirinha. Eu desenhava de qualquer jeito. Eu não pensava exatamente se aquele era o melhor final para piada, que foi até o que a gente estava conversando, né? Falando sobre a questão de roteiro. Às vezes você tem a ideia, você sabe que aquilo dali você pode tirar uma piada boa, né? Ou uma reflexão boa, porque eu também faço algumas tirinhas que não são de piada, mas você não consegue, você não tem esse tempo de trabalho, você simplesmente gerou e jogou, né? E hoje em dia eu já penso mais. Entendeu? Tipo, eu tento pensar, eu tento melhorar a questão também do... Como é que fala? Da quadrilização mesmo, de tipo, se é a melhor pose, entendeu? Se é o melhor enquadramento, né? Tipo, não ficar naquela coisa só de mostrar do meio do corpo pra cima, né? E tipo, contar piada, e às vezes a piada tá no gestual. Entendeu? Óbvio que tem vezes que isso acontece, né? Mas hoje em dia eu paro para pensar se vale a pena fazer isso ou não. Entendeu? Então, eu não estou mais tão preocupada em simplesmente sair jogando tirinha, entendeu? Eu penso um pouco mais. Isso acho que foi a maior mudança do meu processo, além, óbvio, do traço que, tipo, eu acho que melhorou.
Eu acho que tem uma melhora. Ainda tem coisa pra melhorar? Tem coisa pra melhorar. A vida inteira, cara. A não ser que você queira Exatamente. estacionar num jeito, né? Num traço, ó. Quero fazer assim e acabou. Você sempre Exatamente. vai Não, mudar. você vê a própria Laerte. A Laerte, tipo, a Laerte sendo a Laerte. Tipo, o traço dela já mudou muito nesse tempo todo. E continua, e sempre melhor, né? Tipo, ela vai, tipo, às vezes simplificando, às vezes botando uma coisa a mais, mas melhorando. São, né? E antes eu não tinha esse filtro, entendeu? Antes eu simplesmente fazia, né? Então eu acho que a maior mudança é essa. Sim. Você falou uma coisa interessante, e você já tinha falado aquela hora no bloco passado, sobre a dificuldade da simplificação. Você acabou de citar um exemplo da Laerte agora falando sobre a simplificação que tá vendo. Eu outro dia vi uma live do Laudo falando que ele também fazia um desenho super elaborado e foi vendo não tinha necessidade de ser tão rigoroso e começou a simplificar, geometrizar e tal. Como é que você fez esse processo de simplificação? Como é que você trabalhou ele? E quais foram as maiores dificuldades que você viu nesse desenvolvimento de desenho, de traço? Então, eu acho que nesse ponto eu fiz o oposto. Porque, tipo assim, eu não simplifiquei. Não, porque, tipo assim, antes eu não desenhava a mão e pé. Agora a Mary Melody tem dedos. Ela tem dedos, gente. Inclusive teve essa evolução, acho que qualquer dia eu vou botar isso. Tem ela só com um cotoquinho, né, sem nada. Aí tem quando ela passou a ter o polegar. Entendeu? Até ela ter tudo, né? Tipo, até ela ter os dedinhos. Inclusive, entre os quadrinistas da época, né? Que, tipo, o Marinho era um deles, né? Tipo, que o Marinho, mais ou menos, acho que tem o mesmo tempo, mais ou menos, que eu. Tipo assim, desde que eu me lembro que eu comecei a falar com o pessoal que fazia tirinha, né? As webcomics, o Marinho tava ali no meio. O Marinho está aqui na sexta-feira falando com o Felipe Campos, só pra pegar. Aliás, que era pra ser o Felipe Campos, mas trocamos o Felipe. Né? Trocamos o Felipe, Ele acordou descobrindo que não era ele hoje. Aí a gente era uma piada entre o grupinho, né? Tanto é que, tipo, teve ilustração de aniversário do blog tempos atrás, que o pessoal fazia exatamente brincando, né? Porque, tipo assim, as pessoas davam dedos pra elas, né? Aí, tipo, o que elas estavam fazendo com esses dedos? Tipo, jogando videogame, essas coisas assim, tipo... Era piada, né? Hoje em dia eu tirei a piada das pessoas, então eu compliquei o desenho. Mas, tipo... Então, eu não sei se eu simplifiquei nesse ponto, né? Talvez eu vou chegar nesse ponto de simplificar, mas eu fiz o caminho inverso, né? Mas eu vi umas postagens suas recentemente, que é assunto que eu vou buscar aqui, inclusive, daquelas artes digitais, manipulação, assim, sinistríssimas, maneiríssimas, que tem um traço, nossa, assim, poderoso, digamos. As manipulações foi por onde eu comecei, como eu falei, né, no bloco passado. Foi por onde eu comecei, na verdade, né? Tipo, porque como eu não conseguia... Daí eu comecei mais ou menos isso, entendeu? Tanto é que lembra que eu falei que eu fazia as capas dos contos, né? Ou tentava fazer. Na verdade, eu comecei com a manipulação para isso, para suprir essa minha necessidade. Que, tipo assim, eu sempre li muito, né? Então, eu via capas de livro que eram de manipulações. Hoje em dia tem muito mais de pintura digital. Mas na época era mais manipulação digital do que pintura, né? Então, até porque era mais barato, né? Tipo, então eu ficava querendo chegar naquilo. E aí eu comecei a estudar, entendeu? Eu ainda, hoje em dia eu faço mais por encomenda, por causa até do tempo que leva, né? E como eu estou tentando me especializar mais na ilustração, eu ainda faço, eu gosto de fazer, mas eu não faço, aquelas, por exemplo, eu fiz por hobby, né? Aliás, aquelas eu acho que foram inclusive as últimas que eu fiz, né? Tipo, foi um pouco antes de eu parar de fazer, assim, né? E muita gente...
No meu Segura antigo aí. trabalho eu fazia Não tem muito, noção, mas né? era de produto, né? Olha, sim. Como é que eu vou te dar essa notícia? Meu áudio caiu de novo. Ai, meu Deus. Isso é Eu não complô. te ouço. É zica. Então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um jogo, tá? Para a gente poder contornar essa situação. Eu não vou te ouvir, né? Eu não vou te ouvir. Mas todo mundo te ouve. Opa. E a mim também. Então eu vou fazer a pergunta para você. Você responde. Eu ignoro a sua resposta e faço outra pergunta. Fim do Alguma bloco coisa. 2. Eu acho que a ideia do Jean é melhor. Pessoas, fim do bloco 2. Vou voltar daqui a pouco. Vou salvar essa live e vou voltar daqui a pouco.